Às vezes tudo parece perdido e pensamos que não há solução. Mas existe um Deus que pode transformar a sua vida. Está no ar o programa Existe uma Saída. Apresentação: Bispo Newton. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída, e como sempre com o objetivo de transmitir uma palavra de fé, de transmitir uma orientação segundo a palavra de Deus e também para falar um pouco a respeito do que acontece, do que está acontecendo, vai acontecer na Igreja do Novo Nascimento. Durante o programa você vai acompanhar o testemunho de mais uma pessoa que chegou na Igreja do Novo Nascimento, também passando por lutas, aflições, adversidades, mas aprendeu, a confiar em Deus, aprendeu a exercitar a fé, a depositar a fé nas promessas de Deus, e houve uma transformação. E nós vamos daqui a pouco assistir esse testemunho. No final do programa nós vamos realizar uma oração para aqueles que desejam adquirir forças e assim possam chegar na igreja e lutar por meio da fé para conquistar também a transformação de suas vidas, além do mais importante que é a vida eterna. Durante o programa vamos falar a respeito de uma oração muito importante, de um domingo muito especial que acontecerá na Igreja do Novo Nascimento. No próximo domingo nós estaremos realizando uma reunião especialmente voltada para as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de chegar na presença de Deus, nunca tiveram a oportunidade de entrar numa igreja evangélica, como também estaremos dedicando esse domingo para aquelas pessoas que um dia tiveram o privilégio de estar na presença de Deus, foram até abençoadas, ou quem sabe muito abençoadas, mas por algum motivo elas se afastaram, se distanciaram da presença de Deus. Nós teremos esse domingo especial do Filho Pródigo, um domingo especial direcionado para quem quer ter um encontro, ou quem sabe um reencontro com Deus. Daqui a pouquinho eu vou falar a respeito de uma das parábolas mais bonitas contadas pelo Senhor Jesus, e que retrata exatamente isso, a necessidade da pessoa tomar uma atitude e se voltar para Deus, porque fora da presença dele não há ninguém que de fato consiga ter paz interior, consiga realmente se sentir completo, porque sem a presença de Deus, ainda que tudo estivesse muito bem na vida da pessoa em muitos aspectos, mas sem a presença de Deus, de fato o ser humano não consegue se sentir realizado totalmente. Nós vamos daqui a pouquinho falar sobre isso. Você que deseja ligar para pedir oração ou uma orientação, nós temos aí esse número de telefone que aparece no vídeo. Você pode ligar, nós temos pessoas de Deus para atender. Vamos a um breve intervalo e depois a gente volta com todos vocês. Se você está em busca da verdadeira vida, você precisa ter um encontro com Deus. O Espírito Santo é quem revela ao nosso coração o Senhor Jesus. Venha participar da reunião do Encontro com Deus, domingo às 9 horas da manhã e às 7 da noite. O Bispo Newton estará orando para que você tenha um encontro com Deus. Igreja do Novo Nascimento, Avenida República 4729, bairro Castelo Branco, próximo ao Marília Shopping. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída, e como eu havia dito no início do programa,
neste domingo agora nós estaremos dedicando as reuniões especialmente para as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ter um encontro com Deus, como também em favor das pessoas que um dia estiveram na presença de Deus, né, mas por algum motivo elas desanimaram, enfraqueceram, se desvirtuaram e acabaram saindo da presença de Deus e hoje estão desviadas. Não são poucas as pessoas que, por um lado, nunca tiveram esse privilégio, né, de ter um encontro de verdade com Deus. E existem também outras pessoas que um dia estiveram na presença de Deus e por algum motivo elas se distanciaram, elas se afastaram, elas se distanciaram de Deus e hoje estão sofrendo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11, o Senhor Jesus contou a parábola do filho pródigo, né, para mostrar que, de fato, o ser humano, fora da presença de Deus, ele sofre muito. E essa parábola fala a respeito de um homem que tinha 2 filhos. E enquanto esses filhos estiveram na presença do pai, eles viveram muito bem. Mas o filho mais novo, né, ele, iludido por muitas coisas, ele começou a imaginar que distante, fora do convívio com o seu pai, a vida dele seria melhor. E o que fez o filho mais novo? Começou a insistir com o pai para que o pai desse a ele a parte da herança que cabia a ele. E ele insistiu muito, dizendo: dá-me a parte da minha herança. E o pai, então, não viu outro meio a não ser liberar a parte da herança para aquele filho mais novo. Ele imaginou que com muito dinheiro ele teria uma vida muito feliz. Ele imaginou que não precisava do pai. E diz a Bíblia que ele pegou a herança, né, que cabia a ele, e ele partiu para uma terra distante. Lá ele passou a viver dissolutamente. Ele começou a fazer tudo o que ele sentia vontade de fazer. Ele se entregou às dissoluções. O dinheiro foi acabando, e ele, iludido, além do dinheiro acabar, sobreveio àquele país uma grande fome, diz a Bíblia, e aquele rapaz ficou sem nada. Ele perdeu absolutamente tudo havia acabado, e ele teve que ir trabalhar alimentando porcos, diz a Bíblia. Ele chegou no fundo do poço, e enquanto ele alimentava os porcos e desejava comer um pouco do alimento que dava para os porcos, ele caiu em si, diz a Bíblia. E no versículo 17, 16, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele chegou a um ponto de querer comer o que os porcos comiam, mas ninguém dava nada para ele. Ele estava numa miséria total. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa,
vestiu e ponde nele um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei-me um novilho e comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Essa é uma das parábolas, podemos dizer, mais bonitas, né, contadas pelo Senhor Jesus. E ela tem exatamente esse objetivo, de mostrar que fora da presença de Deus, né, o sofrimento do ser humano é muito grande. Aquele filho, ele imaginou que com o dinheiro, com os recursos materiais, ele não precisaria da presença do pai, ele não precisaria do convívio com o pai, da comunhão com o seu pai. E ele foi embora e ele viveu uma grande decepção, porque, por um lado, ele fez tudo o que sentiu vontade de fazer e continuou se sentindo infeliz. Por outro lado, veio a fome, ele perdeu tudo e ele acabou no meio dos porcos, alimentando os porcos. Ele chegou ao fundo do poço, e isso tem tudo a ver, né, com muitas pessoas, porque muitas são as pessoas que imaginam que tendo um bom emprego, recursos, um bom carro, uma boa casa, posição, poder aquisitivo, amigos, né, elas imaginam assim: eu não vou precisar de Deus. Eu tendo todas essas coisas, para que eu vou precisar de Deus, né? E a gente vê pessoas se desiludindo e descendo também ao fundo do poço, porque elas não se voltam ou não se voltaram para Deus. Por outro lado, a gente vê pessoas que um dia tomaram a atitude de buscar a Deus, foram curadas, foram libertas, obtiveram vitórias, conquistaram milagres, desfrutaram da presença de Deus, né? Desfrutaram da presença de Deus, e de repente essas pessoas, elas imaginaram que porque estavam abençoadas, porque estavam conquistando as bênçãos de Deus, elas não precisariam mais da presença de Deus, e foram se afastando, se distanciando, coisas aconteceram, elas foram se desvirtuando, e hoje existem muitas pessoas no fundo do poço. Além delas terem perdido todas as bênçãos que haviam conquistado, as bênçãos aconteceram como uma consequência do envolvimento da pessoa com Deus. Se afastaram de Deus, aquelas bênçãos foram saindo de suas vidas, além das derrotas e fracassos que atingiu a vida de muitas. E muitas são as pessoas que estão hoje no fundo do poço, oprimidas de novo, viciadas, angustiadas, muitas das vezes na prostituição, doentes, infelizes. Por quê? Porque elas estão fora da presença de Deus. Então eu quero fazer um convite muito especial a você que está me assistindo, tanto a você que diz: eu nunca tomei essa atitude de chegar na presença de Deus. Quem sabe você nunca entrou numa igreja evangélica, talvez você nunca tenha tido essa oportunidade de ter um encontro com Deus, de provar da presença de Deus, ou quem sabe você é uma pessoa que está desviada, completamente desviada da presença de Deus. Você já provou muitas bênçãos, você teve experiências com Deus, mas o seu coração mudou e você acabou se distanciando de Deus, imaginando que não precisava mais dele, e você acabou se decepcionando. Mas assim como aquele pai, né, recebeu aquele filho de braços abertos, e houve uma festa, uma comemoração, porque o filho estava, como disse ele, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Assim também Deus, ele está sempre pronto para acolher, né, aqueles que se voltam para Ele, aqueles que tomam a decisão de se voltar para Ele. Ainda que você tenha cometido muitos pecados, muitos erros, ainda que você diga: eu fui muito infiel a Deus, eu agi com muita infidelidade, mas
Ele é fiel para perdoar, né, os pecados, a infidelidade. Ele é fiel para receber aqueles que de fato se voltam para Ele. Então, neste domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos essa reunião principal e depois às 7 horas da noite vamos orar para que aqueles que nunca tiveram um encontro com Deus tenham um encontro com Deus. E aqueles que um dia tiveram esse encontro com Deus, foram abençoados, obtiveram vitórias, mas acabaram se afastando, se distanciando da presença de Deus, possam voltar e ter um reencontro com Deus, e dessa vez um reencontro para permanecer, para fundamentar a vida na presença de Deus. Às 9 da manhã, a reunião principal, e depois às 7 horas da noite. O endereço da nossa igreja, sede aqui em Marília, é a Avenida República, 4.729, no bairro Castelo Branco, nas proximidades do Marília Shopping. Nós temos aqui na igreja um amplo estacionamento, tá? Você que vende automóvel, nós temos um amplo estacionamento, não há preocupação com o estacionamento. Nós temos também na igreja uma ampla escolinha, né, onde nós temos pessoas preparadas para cuidar das crianças durante o culto. Elas vão ser abençoadas, ensinadas, vão brincar, enfim, durante o culto. Nós temos uma ampla escolinha e os pais, com toda tranquilidade, podem assistir o culto, enquanto as crianças também vão sendo abençoadas num setor diferente, na escolinha, e isso é importante. Às 9 da manhã, e depois às 7 horas da noite, Avenida República, 4.729, bairro Castelo Branco. Você que, por exemplo, se afastou da presença de Deus, ou porque você olhou para as circunstâncias, desanimou, ou porque você, de repente, estava sendo muito abençoado e você cometeu um erro, você colocou o coração nas bênçãos, né? E você acabou tirando o seu coração de Deus, você considerou que as bênçãos eram mais importantes do que Ele, você pensou erradamente: eu não preciso tanto de Deus, agora a minha vida está indo muito bem, e você cometeu esse erro. Quem sabe você passou por uma injustiça, por uma perseguição, por uma situação adversa, e você não teve estrutura para permanecer firme na sua fé, e você se afastou. Não olhe para isso agora, não fique se condenando, não fique permitindo, não permita, né, melhor dizendo, que a vergonha impeça você de voltar à presença de Deus. Eu tenho certeza que, independentemente do tempo que você esteve na presença de Deus, da igreja onde você fez parte ou não, você chegando na igreja do Novo Nascimento, você será muito bem recebido.